O Senhor é a minha força, o meu canto é o Senhor, Ele é o Salvador. Bom dia a você nesta manhã e a você que acolheu o nosso convite de estar conosco nessa manhã, celebrando o culto a Deus. Eu não posso te abraçar pessoalmente, mas quero te abraçar nesse dia, desejando que a graça e a paz do Deus Criador, de Jesus Cristo nosso Salvador e do Espírito Santo, fonte de fé e de vida, esteja contigo. Amém. Querido irmão, querida irmã em Cristo, no culto de hoje nós conversaremos sobre o sentimento de medo. E mesmo que nós talvez não consigamos reconhecer, o sentimento do medo tem estado presente no meu viver, no teu viver e no nosso viver como sociedade. Nós, no dia de hoje, conversaremos mais especificamente como enfrentar o nosso medo. Ou melhor, qual remédio nós iremos utilizar para enfrentar o medo que nós muitas vezes reconhecemos que estamos sentindo, mas que nós sentimos mesmo quando nós não conseguimos nomeá-lo. No início da live, eu compartilhei que quando eu estou com medo, eu recito um texto bíblico para me acalmar. Disse também que alguns são os textos bíblicos que eu recito ou então que eu leio para acalmar o meu medo. Mas tem um texto bíblico que é o meu preferido. Imagino que talvez também seja o seu texto bíblico preferido. Agora chegou o momento de você que está comigo desde o início da live e você também que chegou agora descobrir qual é o texto bíblico que eu recito quando eu sinto medo. E chega de suspense e de mais delongas, quero compartilhar com vocês o meu texto bíblico preferido para enfrentar o medo, que é o Salmo 23, versículo 1 até o versículo 4. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva às águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois Tu, ó Senhor Deus, estás comigo, Tu me proteges e me diriges. Acredito que assim como eu, muitas pessoas amam esse salmo. E afirmo isso porque esse é um dos salmos mais conhecidos, mais decorados, mais compartilhados e um dos mais escolhidos como versículo de confirmação. Quem sabe, alguns desses versículos ou algum desses versículos que eu li, seja o seu versículo de confirmação. Ou então, o salmo que você decorou, e a palavra decorar tem a ver com colocar no coração, e que você recita para a vida e também para o enfrentamento do medo. Penso que esse salmo é tão especial, porque ele é um salmo de confiança em Deus. E por isso, de fato, acalma o nosso medo. E penso que o Salmo 23, ele é ótimo, ele é excelente para afastar o medo, porque o salmista, ele nomeia os nossos principais medos e apresenta o remédio para enfrentar os nossos maiores medos. O primeiro medo que ele apresenta
aparece logo no primeiro versículo, quando ele diz: nada me faltará. Temos medo de não ter o suficiente, de não ser o suficiente, de não conseguir ter controle, sentido, segurança e perspectiva para a nossa vida. Mas, quando o salmista fala desse medo, quando eu sinto esse medo de não ter o suficiente, de faltar o que eu preciso para viver, quando você sente esse medo, o Salmo nos lembra: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando confrontamos o nosso medo com essas palavras, parece que o medo vai aos poucos se desfazendo e vai vindo em nosso coração, no meu coração, no seu coração, um sentimento de mais paz, calma e tranquilidade. O texto bíblico também apresenta um segundo medo. Lá no versículo 4, quando o salmista diz: ainda que eu ande por um vale escuro como a morte. Como temos tido medo da morte, da nossa morte, mas de maneira especial da morte daquela pessoa que eu amo e que você ama. Temos tido medo do desastre, da tragédia, da catástrofe, do inesperado, da perda, da vida não voltar a ser mais como antes. Temos tido medo do desconhecido, do incerto que ronda ao nosso redor, mas também que está em nosso coração. Na escuridão, nós não conseguimos ver nada. E nós estamos mais expostos aos perigos. A escuridão expõe muito mais a nossa humanidade, a nossa limitação e a nossa fragilidade. Diante da escuridão, eu me sinto indefesa. Você se sente indefeso. Você se sente em perigo. E penso que com toda essa situação da pandemia do coronavírus, foi uma escuridão e é uma escuridão que tem escancarado a nossa fragilidade humana, a nossa limitação e o processo de o quanto algo tão inusitado e tão inesperado teve o poder de chacoalhar a nossa vida. E parece que está demorando para nós conseguirmos achar um rumo para continuar caminhando. Quando o salmista sentiu esse medo, quando eu sinto esse medo, quando você sente esse medo, o salmo continua dizendo: ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não temo mal algum, porque tu, ó Deus, estás comigo. Teu bastão e o teu cajado me confortam e me orientam. O Salmo 23 revela de que a fé é um excelente remédio para enfrentar o medo. E eu arriscaria dizer que é o melhor remédio que nós temos para enfrentar o nosso medo. Mas, como fazer para abrir o frasco da fé e enfrentar o nosso medo? Para explicar como podemos abrir o frasco da fé e enfrentar o nosso medo, quero motivar você a pensar o que significa ter fé. E podemos até fazer uma brincadeira que começa assim: quando penso na palavra fé, a minha mente vem Por exemplo, fé para mim é, e a palavra que vem à mente:
Se você quiser, pode colocar ali nos comentários. Quando penso em fé, penso em... E aí a palavra que pode ser sinônimo do que significa fé para você. Para mim, quando eu penso na palavra fé, não me vem somente uma palavra à mente, mas me vem algumas palavras. Para mim, fé é confiar. Para mim, fé é entregar. Para mim, fé é deixar-se conduzir. Todas essas palavras são muito profundas e bonitas de serem ditas, mas praticar essas palavras não é tarefa fácil. Para entregar, para confiar, para deixar-se conduzir, é preciso ter fé. E para que nós consigamos ter fé, precisamos da ajuda e da orientação que vem do Espírito Santo de Deus. Afinal, a fé nós recebemos como dádiva desse Espírito Santo de Deus. E Deus nos deu de presente orientações que têm como objetivo que nós vivamos bem. E essas orientações nós chamamos de 10 mandamentos. Aqueles que nós precisamos, hoje não mais, né? Mas há um tempo atrás nós precisávamos decorar no ensino confirmatório e também decorar lá a sua explicação lá no Catecismo Menor de Martim Lutero. E ao falar de medo, de fé e dos 10 mandamentos, e agora que eu falei também do Catecismo Menor de Lutero, eu me lembrei da explicação que Lutero dá ao primeiro mandamento, que para a gente refrescar a memória é aquele onde Deus diz: eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses além de mim. Lutero diz que esse mandamento significa: devemos temer, amar a Deus e confiar nele acima de tudo. E me chamou a atenção que mesmo que eu já li essa explicação por diversas vezes, dessa vez me chamou a atenção que Lutero usa 3 verbos para explicar esse mandamento. E esses 3 verbos nos ajudam no fortalecimento da fé em Deus e, por consequência, no processo de ajuda a abrir o frasco da fé para enfrentarmos o medo. O primeiro desses verbos é o verbo temer. E nós, geralmente, para dar uma aliviada na barra desse verbo, a gente traduz ele mais ou menos assim como respeitar a Deus, talvez adorar a Deus. Mas o verbo temer, na sua raiz, significa ter medo de algo ou de alguém. E não qualquer medinho, mas aquele medo grande, aquele medo que paralisa a gente. Se nós pegarmos esse verbo de maneira literal, podemos entender que Lutero está dizendo que nós devemos ter medo somente de Deus. E isso parece um tanto estranho, e confesso que até bem desagradável para os nossos ouvidos. Para mim soa muito desagradável pensar, eu tenho que ter medo de Deus. Como assim ter medo de Deus? Mas, para ajudar a explicar o que ele quer dizer, Lutero apresenta um segundo verbo, que é o verbo amar. E amar tem na raiz do seu significado afeto, proximidade, uma profunda ligação com alguém, uma profunda intimidade, gostar profundamente de alguém. Ou então, dizendo com as palavras de Jesus, que tenta explicar a essência dos 10 mandamentos.
Jesus, lá em Marcos 12, 28 a 31, nos diz assim: o mestre da lei que estava ali ouviu a discussão, viu que Jesus tinha dado uma boa resposta e por isso perguntou: qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? E Jesus respondeu: é este: escute, povo de Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma, com toda a mente e com todas as forças. E o segundo, o mais importante, é este: amem os outros como você ama a você mesmo. Não existe outro mandamento mais importante do que esses dois. Jesus vai nos explicar de que para cumprir os mandamentos, nós devemos, em primeiro lugar, amar a Deus. Em segundo lugar, amar a nós mesmas e também as outras pessoas. Mas aí eu fiquei pensando, como é que é possível amar um Deus que deve ser temido? Como é que nós conseguimos amar alguém do qual nós devemos ter medo? Para entendermos o que Lutero quer dizer com temer e amar a Deus, é preciso que nós resgatemos a essência de Deus, ou seja, quem Deus é para nós, quem Deus é como Deus em nossa vida. E para isso, quero lá na palavra de Deus buscar a carta de 1 João, capítulo 4, versículo 16. Deus é amor. Aquele que vive no amor, vive unido com Deus. E Deus vive unido com Ele. A essência de Deus é o amor. Deus é um Deus de amor. Se Deus é um Deus de amor, e nós precisamos apenas ter medo de Deus, então não precisamos ter medo de nada. Porque Deus, como um Deus de amor, não quer que nós sintamos medo. Não quer nos colocar em situações de medo. Se Deus é amor e nós precisamos temer apenas a Deus, então não precisamos ter medo de nada. Porque a primeira carta de João, capítulo 4, continua lá no versículo 18, dizendo: Deus é amor, e no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. O amor de Deus e o amor a Deus nos levam ao terceiro verbo que Lutero apresenta, que é confiar. A palavra confiar, que tem na raiz o seu significado acreditar, entregar e crer, ou seja, ter fé. Esses três verbos, os textos bíblicos e toda a explicação que Lutero faz, nos ajuda a responder à pergunta: como fazer para abrir o frasco da fé e utilizar essa fé para enfrentar o medo? E a resposta é: somente conseguimos abrir o frasco da nossa fé a partir do amor. A partir do amor que Deus tem por nós, a partir do amor a Deus e também a partir do amor a nós e as outras pessoas. O amor de Deus, ele nos ajuda a abrir o frasco da fé e usar a fé como remédio para o enfrentamento do medo e para afastar o nosso medo. E ao falar de remédio, eu não quero aqui dar uma resposta mágica, porque abrir o frasco da fé para enfrentar o medo não quer dizer que com isso o medo vai embora para sempre.
Não quer dizer que nós não vamos mais sentir medo, e não quer dizer que os nossos medos terão uma resposta milagrosa, como aquela propaganda que dizia: tomou Doril, a dor sumiu. Não é assim. Ah, tenho fé, nunca mais tenho medo. Abrir o frasco da fé para enfrentar o medo não quer dizer que nós nunca mais vamos sentir medo, mas quer dizer de que sempre quando o medo vier, a flauta da música do amor de Deus vai nos ajudar a passar pelos vales escuros do nosso viver, na certeza de que nós não estamos sozinhos e sozinhas, mas que a mão amorosa e carinhosa de Deus está conosco, que ela nos protege, orienta e que nos dirige. Amém. A esse Deus que é amor e que afasta de nós o medo, eu convido a termos um momento de oração, porque também na oração nós nos colocamos na presença de Deus e compartilhamos com Ele tudo o que nós temos em nosso coração, mas também nos unimos como comunidade para orar e para cuidar das situações de tanta dor e sofrimento em nosso mundo, em nossa família, em nossa comunidade, ou quem sabe até mesmo bem pertinho de nós. Convido você para que tenhamos um momento de oração, de intercessão. Ó Pai, nós te pedimos que nossos corações encontrem sempre em Ti o nosso porto seguro. Que mesmo em tempestades, confiemos em Tua proteção. Mesmo contra os ventos, sigamos em Tua direção. Ó Pai, queremos servir-te, viver e pregar o Teu reino. Mostrar a todos que és a esperança desse mundo. Fortalece a nós, o Teu povo, Senhor. Nós te pedimos, querido Deus, de bondade e de amor, que Tu fortaleça de maneira especial a família de Valdemar Vicheral. O seu Valdemar foi um dos fundadores da comunidade Vila Nova e também o primeiro presidente. O seu Valdemar encontra hospitalizado e gravemente doente por causa de uma questão pulmonar. Por isso nós te pedimos, querido Deus, que Tu fortaleça e cuide o seu Valdemar nesse processo de restabelecimento da sua saúde. Que Tu conceda a ele e também à sua família fé e paciência enquanto aguardam a Tua resposta. Nós também te pedimos, querido Deus, fortalece a família de Ingo Nascimento, que se encontra na UTI devido à Covid-19. Também que Tu possas fazer a Tua vontade e o que for melhor para o seu Ingo. E também que Tu possas estar cuidando, fortalecendo a ele, mas também a toda a sua família, que se sente preocupada, triste e sem esperança diante desse momento. Nós te pedimos, querido Deus, fortalece também a cada um e a cada uma de nós, que trazemos em nossos corações gratidões, sonhos, mas também tantos medos, tantas incertezas e tantas preocupações. Nós entregamos no Teu colo, querido Deus, a nossa oração, pois sabemos que Tu estás sempre conosco e que mesmo que nós andemos por um vale escuro como a morte, nós não precisamos ter medo de nada, pois Tu estás conosco. Tu nos acarinha, Tu nos aconchega e nos diriges. E é nessa confiança que nós entregamos a Ti a nossa oração e nos unimos como corpo de Cristo, orando em conjunto a oração que Cristo nos ensinou, quando nós dizemos: Pai nosso que estás no céu,
santificado seja o teu nome. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Venha ao teu reino e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nós estamos chegando quase ao final dessa transmissão do culto, dessa live, mas queremos compartilhar com você alguns avisos. E queremos já te convidar para o nosso próximo culto, que também será apenas online, apenas transmitido ao vivo. Então, para o próximo culto, dia 22 de agosto, às 9 horas da manhã, como hoje, através do nosso perfil, então, no Facebook, ISLB Apóstolo João. Queremos também fazer um convite bem especial. Nós sabemos que nesse tempo de pandemia e de distanciamento social, muitas vezes nós nos sentimos sozinhos e sozinhas. E em meio a tantas palavras e notícias difíceis, nós necessitamos ouvir uma palavra de esperança, uma palavra de força e uma palavra de oração. Pensando nisso, nós como paróquia temos desde o início da pandemia uma linha de transmissão de orações diárias. E nesse meio do caminho nós criamos, ao invés da linha, um grupo de orações diárias, onde todos os dias, de segunda a sábado, as pessoas recebem nesse grupo uma palavra bíblica, uma palavra de oração e uma palavra de bênção. No geral, são áudiozinhos no WhatsApp de 3 a 5 minutos. Se você ainda não faz parte desse grupo, mas quer fazer parte do grupo, mande um WhatsApp para a pastora, para mim. Mande um WhatsApp para mim. E aí então eu posso incluir você no grupo, ou então para o diácono Jaime. E aí você pode também passar nomes de pessoas amigas que queiram então fazer parte desse grupo de oração. Mas, se você estiver passando por uma situação específica de sofrimento, e você necessita de uma palavra bíblica, uma palavra de oração, uma bênção específica para a sua situação, mande um WhatsApp para mim. Nós temos feito, eu e o diácono, muitos e muitos áudios personalizados para uma pessoa específica, para uma família específica. Porque quando nós estamos sofrendo, parece que nos faltam palavras para conversar com Deus. E o áudio de oração pode nos ajudar a, se possível, nos reunirmos como família, mas também a termos um momento na presença do nosso Deus. Quero ainda informar que as ofertas do culto de hoje são para a nossa paróquia, para possibilitar que mesmo em meio à pandemia nós consigamos continuar testemunhando o Evangelho de Jesus Cristo. E para que nós possamos fazer todas as adequações necessárias, nós precisamos de recursos. Tudo custa dinheiro e por isso nós contamos com a sua oferta do culto, mas também com a sua contribuição com a paróquia, aquela contribuição mensal. Antes de compartilhar a bênção, eu quero agradecer às 160 pessoas que estão agora online conosco, que estão acompanhando essa live conosco. Porque esse é o objetivo da live, que você esteja junto comigo às 9 horas da manhã, ou às 10 para as 9, para que nós possamos nos encontrar. E que, de certa forma, você também esteja junto com os irmãos e com as irmãs na fé. E antes da bênção, vou fazer de novo o comercial, motivando que, se você ainda não curtiu, se você ainda não comentou e se você ainda não compartilhou essa live, compartilhe com as suas amizades. Talvez vocês achem assim isso meio cansativo e parece que a pastora está fazendo um merchan da paróquia,
Mas quanto mais curtidas, quanto mais comentários, quanto mais compartilhamentos nós temos, mais pessoas são abraçadas pela boa nova da palavra de Deus. E se você é alguém que curte não só a palavra de Deus, mas também as redes sociais, nós como paróquia estamos no Instagram, que é ISLB, Paróquia Apóstolo João. Nos segue lá no Instagram. Todos os dias estão indo ou textos bíblicos ou pequenos vídeos, tanto no feed de notícias quanto nos stories. Então, nos segue lá no Instagram, caso você tenha um perfil, e se você não tem, quem sabe pode ser uma boa chance de criar. Nós, então, também estamos no Facebook, então solicita lá para ser nosso amigo ou amiga, ISLB Apóstolo João, e também se inscreve lá no nosso canal no YouTube, ativa o sininho para receber sempre as publicações que acontecem. O YouTube é Paróquia Apóstolo João. Então, agora todos os avisos dados, feito todo o comercial das nossas redes sociais, para que você possa permanecer conectado e conectada conosco, mas também com a fé em Deus. Nós estamos chegando ao final dessa celebração, ao final dessa live, mas nós queremos nos despedir. Eu quero me despedir de vocês compartilhando a bênção de Deus. A bênção que é sempre lembrança daquilo que Deus promete no Salmo 23, que nós não precisamos ter medo de nada, porque Ele está sempre conosco, nos cuidando, mas também nos orientando. Convido, se você puder, que você se coloque de pé e que você estenda as suas mãos para cima como forma de recebimento da bênção de Deus. Que a bênção de Deus repouse sobre ti. Segue o teu caminho com coragem, pois saibas que não estás em solidão. Pois mesmo quando você andar por um vale escuro como a morte e sentir medo, o Deus de amor está sempre contigo, te protegendo e orientando. Que assim te abençoe o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que você fique na paz de Deus e que você tenha um lindo e abençoado domingo. Deixo com você o meu grande abraço, com o enorme desejo de que muito em breve nós possamos nos reencontrar também face a face. Amém. Fique na paz do nosso Deus e nós ainda ouvimos o pós-lúdio.